presença de Deus está massa hoje aqui, não está? Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. É para Jesus, não é para mim. Bora lá, bora lá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, um tempo atrás, já um bom tempo, eu sou muito distraído. Quem me conhece bem já sabe, entendeu? E não muito, só um bocado. E eu fui fazer um teste de atenção. E o médico falou assim, cara, vai fazer um teste que vai ser bom, é importante. E resultado, eu dormi no teste de atenção, velho. Pensa no negócio desse, cara. Então é algo que minha esposa há 30 anos lidar com isso, com a falta de atenção do Charlie. Então se você manda mensagem para mim e eu não respondo, ou não é por mal, às vezes eu acho até que eu respondo. Olha só que loucura. Eu acho às vezes até que eu respondi a mensagem. Eu lembro um dia que o Rubens mandou uma sentença para mim. Charlie, como é que eu falo tal sentença em inglês? Aí eu ouvi a sentença, a hora que eu fui mandar mensagem para o Rubens, estou mandando. Aí eu falo assim, velho, eu tenho que olhar lá de novo que eu não lembro qual que é a sentença. Então é tenso. Mas, tipo assim, Deus compensa por outros lados, me deu uma beleza sem igual, eu sei disso. Mas eu sei que com a minha maneira de ser, com o meu jeito de ser, eu sei com toda certeza, sem sombra nenhuma de dúvida, de que Deus tem um propósito na minha vida, amém? E eu sei que Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Possam ouvir amém? Um amém de verdade, gente. Amém. Deus tem um sonho, um propósito. Eu quando vou nas escolas, o meu trabalho ali, além de apresentar o palestrante do dia e fazer o encerramento final, é muita correria. E o meu trabalho ali é dar uma palestra sobre decisões para os jovens e adolescentes, porque eu sou mais coroa da equipe, eu sou o vovozinho da equipe, e então esse é o meu trabalho, falar sobre decisões com aquela moçada. E que Deus tem um propósito na vida de cada um deles. Só que hoje na verdade, essa semana, eu lendo a palavra e estudando e pedindo a Deus um direcionamento para a palavra de hoje à noite, eu comecei a pensar que todos nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Vocês concordam com isso? Vocês acreditam nisso? Levante sua mão se vocês acreditam nisso. Eu quero ver a mãozinha levantada. Então, quantos aqui, vamos lá, bem altão, quantos aqui acreditam que Deus tem uma promessa para a sua vida? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Agora uma outra pergunta que já é um pouquinho mais, a gente não vai querer levantar a mão muito, vai querer só, entendeu? Mas quantos aqui já desistiram de uma promessa de Deus? Olha só. Quantos aqui já desistiram de uma promessa de Deus porque ela estava demorando demais? Vamos lá, eu sou o primeiro. Quantas vezes a gente sabe da vontade de Deus na nossa vida e o tempo de Deus não é o nosso tempo e a gente fala assim, caramba, véio, eu acho que foi impressão minha. Eu acho que Deus não falou isso comigo não. Eu queria te dizer nessa noite, primeira coisa, que o tempo de Deus é perfeito. Amém? O que você passou lá atrás, ou a dificuldade que você passou, o problema que você enfrentou, o problema de saúde que você teve, ou sei lá qual foi a situação, estava te preparando para esse momento. Amém? Em Salmo 119, versículo 125, diz assim: sou teu servo, dá-me discernimento para compreender os seus testemunhos. Dá-me discernimento, dá-me entendimento
para compreender os teus testemunhos. Deus está escrevendo uma história através da sua vida, está escrevendo uma história na sua vida e através da sua vida, e no tempo certo, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, amém? Deus está escrevendo, tinha um corinho que nós cantávamos, que Deus está escrevendo uma história através das nossas vidas, e realmente isso é uma verdade. Muito tempo atrás eu preguei aqui que vidas moldam vidas. Então nós passamos por situações, conhecemos pessoas que vão nos moldando. E Deus está escrevendo uma história através da sua vida. Você tem moldado vidas e vidas têm moldado vocês. Por isso que é tão importante essa comunhão na igreja, esse papo nosso na igreja, essa amizade nossa dentro da igreja, porque nós estamos ajudando a formar um outro. Nós estamos ajudando a encontrar as promessas de Deus na vida de cada um de nós. Em Salmos 89:1 diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Com minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Então é importante nós falarmos do que Deus tem feito. Eu anunciarei da tua fidelidade por todas as gerações. É super importante nós falarmos para os nossos filhos: olha, isso aconteceu, Deus fez isso na nossa vida. É importante nós ensinarmos os nossos netos: olha, aconteceu isso na nossa vida. Deus guiou, Deus transformou, Deus curou. Deus, a gente não sabia o que fazer e Deus fez isso. Eu contarei para as minhas gerações da fidelidade do Senhor. O problema é que nós esquecemos da fidelidade do Senhor. Muitas vezes nós esquecemos do que aconteceu. Nós que estamos a vida toda dentro da igreja, eu acho que o primeiro lugar que eu saí depois que eu fui para o hospital, para casa, deve ter sido para a igreja. Meus pais eram daqueles que vinham para a igreja, passavam o dia todo na igreja e não iam embora, e a gente dormia nos bancos da igreja, e esses eram meus pais. E nós que estamos na igreja desde sempre, se torna algo muito comum. Se torna algo comum, a gente fala assim: alguém foi curado hoje. Não. Imagina só, o Deus, Criador de tudo, tomou o tempo dele para ouvir a sua oração e tocar na vida de alguém que você conhece. Consegue pensar nisso? Então o problema é que nós esquecemos da fidelidade e precisamos nos lembrar dela e fazer lembrar também a todas as nossas gerações. Nós precisamos nos lembrar. Por isso que ter tempo de testemunho, a gente contar testemunho é importante. Nesse projeto das escolas, as nossas palestras, seja lá sobre drogas, sobre depressão, família, decisões, tudo são testemunhos nossos. Nós não temos nenhuma palestra cheia de termos técnicos, não. A nossa palestra é a história da nossa vida. É um testemunho da nossa vida, e o testemunho da nossa vida alcança muitos jovens. Ou seja, um jovem está tendo problema em família, vem o Arthur, começa a falar sobre o relacionamento dele com o pai dele, e de repente o menino vê um cara lá na frente contando a história da vida dele. Ou seja, o aluno ouvindo a história da vida dele através de uma outra pessoa. Por isso que é importante nós falarmos dos testemunhos, nós falarmos do que Deus tem feito nas nossas vidas. Em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Mas eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que eles deram. O versículo fala bem claro: sangue do Cordeiro. O sangue que Jesus derramou na cruz, que Ele derramou por mim e você, nós vencemos. E nós vencemos também pelo testemunho que nós damos. Por que eu estou falando isso? Porque é importante nós lembrarmos do que Deus tem feito na nossa vida. É importante nós lembrarmos de quando
o Senhor nos curou. É importante nós lembrarmos quando a gente abriu a geladeira, não tinha nada ali dentro, e nós oramos, de repente chega alguém com uma cesta básica na sua casa. Isso já aconteceu comigo. É importante nós chegarmos assim, a máquina de lavar quebrou, e eu fui, coloquei a mão na máquina de lavar, orei pela máquina de lavar, aí eu falei assim, chamei minha esposa, oramos juntos, colocamos a mão ali em cima da máquina de lavar, aí, velho, eu saí fora. Falei assim, meu bem, põe a roupa aí, e saí fora. Deixei ela se virar com a máquina de lavar. A Andréa foi, colocou a roupa ali dentro, apertou o botão e a máquina de lavar voltou a funcionar. Foi a fé dela, não foi a minha não, que eu saí fora. Mas Deus, é importante nós lembrarmos do Deus que cuida de nós. É importante nós lembrarmos do Deus que não está ocupado para cada um de nós. Ele ouve as suas orações, Ele ouve o seu clamor, Ele vê as suas lágrimas e Ele cuida de você. E essa introdução nos traz para o versículo de que nós vamos conversar hoje, que está em 2 Reis, capítulo 8. 2 Reis 8, versículo 6. 2 Reis 8, 6. E diz assim: o rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Versículo massa, né? Ou seja, é uma mulher e pediu que ela contasse o ocorrido. Ela confirmou todos os fatos de que o rei estava ouvindo ali. Aí o rei se impressionou com a história, chamou um funcionário e falou assim: olha, devolva tudo que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Se eu fosse dar um título, eu estava conversando com a Aline outro dia, ela falou assim: você tem que arrumar uns títulos para suas mensagens. Se eu fosse dar um título, é que Deus restaura o que o inimigo roubou, amém? Deus pode restaurar o que o inimigo tem roubado da sua vida. Deus pode restaurar o que tem ficado para trás. Deus pode restaurar tudo na sua vida. Mas até chegar nesse versículo 6, tem toda uma história, tem todo um contexto. E esse texto, se nós olharmos uns 4 capítulos para trás, era uma mulher rica, que o profeta Eliseu sempre passava por ali e ela preparava uma refeição para o profeta Eliseu. Ele veio uma vez e ela passou: entra aqui, vamos almoçar aqui. E ele almoçava ali, e toda vez que ele estava na cidade, ele ia lá na casa dela, almoçava com ela e com o marido, tomava um lanchezinho na tarde, tomava um cafezinho com ele, sentava ali, um cafezinho com pão de queijo, sempre bem-vindo, e ela sentava ali, batia um papo e conversava com um homem de Deus. E como falei, ela era uma mulher rica, e num momento ela conversando com o marido dela, fala assim: olha, o homem de Deus está sempre aqui, o profeta está sempre aqui, ele vem, faz um lanche e às vezes ele não tem onde descansar. Vamos construir um quartinho aqui para ele. Arrumaram um quartinho, fizeram ali, construíram, fizeram bonitinho, porta, janelinha com a mesinha, caminha com a lamparinazinha, tudo bacaninha para o profeta de Deus, o homem de Deus chegar lá e dar uma descansada. Então eles fizeram esse quarto para Eliseu. Ela queria oferecer algo para Deus, ela queria dar algo para Deus, só que ela não queria nada em troca. Ela estava simplesmente, tipo assim, vamos fazer isso. Ela não falou assim: olha, eu vou fazer isso aqui, quem sabe Deus vai ouvir minhas orações. Não, ela chegou e falou assim: olha, nós vamos fazer um quartinho para eles. E fizeram. Foi um ato de obediência dela, sem interesse do que ela poderia receber. Quantos nós já fizemos isso? Nós já fizemos algo para Deus, e não é que eu quero ver o que Deus pode me dar. Não,
nós fazemos algo para Deus porque Ele tem feito muito para todos nós. E o Eliseu tinha um assistente dele, um servo dele, que onde Eliseu ia, ele estava junto, o nome dele é Geazi. E Geazi foi perguntar para essa mulher que fez o quartinho, sempre dava refeições para eles. Geazi foi lá perguntar para ela o que ele poderia fazer por ela, ou o que eles poderiam fazer por ela. Como eles eram muito conhecidos, falou: se quiser alguma coisa com o rei, se quiser alguma coisa com o exército, se quiser alguma coisa, qualquer coisa que você quiser, o que você precisa que nós façamos por vocês? E a resposta dela falou assim: estou bem entre o meu povo. Estou bem entre o meu povo. Geazi foi e perguntou para ela: vem cá, posso fazer uma coisa por você? Ela falou assim: não, está tudo bacana. Está tudo bacana. Mas dentro do coração dela existia uma coisa. E Geazi foi conversando com Eliseu. Ele falou assim: olha, ela não tem filhos. Essa mulher não tem filhos e o marido dela já é de idade. Ou seja, ela tinha algo no coração que ela não falava mais sobre isso. Existia algo no coração dela do que ela queria. Existia um sonho que ela tinha, que ela gostaria que fosse realidade. Só que ela disse para Geazi: olha, está tudo bem. E se fosse na sua vida, talvez seja uma cura, talvez seja uma porta de emprego, talvez seja um dom, talvez seja um significado maior na sua vida, ao invés de só sobrevivência, você ir para o rala todo dia, ganhar o pão de cada dia suado e voltando para casa amanhã, o dia seguinte. Eu passei uma época na minha vida que eu não conseguia sonhar mais. E eu penso num cara que sonha. Eu sonho demais. E teve uma época na minha vida que passou. E cara, foi a época mais miserável da minha vida. Eu não conseguia sonhar. Eu vivia só para acordar de manhã, vai trabalhar, ganhar o cheque no final de semana para pagar as contas. Amanhã seguinte, levanta de madrugada de novo, vai trabalhar. E eu não conseguia sonhar mais. E essa mulher, ela queria muito ter um filho, mas ela falou assim: não, está tudo bem. E Eliseu fala assim para ela: olha, dentro de um ano você terá um filho. E a resposta dessa mulher foi a seguinte: não, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Não iludas a tua serva. Não, meu senhor, não iludas a tua serva. Ou seja, além dela aprender a esconder o sonho que ela tinha, ela aprendeu a recusar, até mesmo de pensar na hipótese, e ela empurrava essa possibilidade de ter um filho. Estava ali o homem de Deus, Eliseu, um profeta, falando assim para ela: olha, dentro de um ano você vai ter um filho. Ela falou assim: olha, nem vem com essa conversa, porque não vem me iludir. E o interessante é que dentro de um ano ela teve um filho. O engraçado é que de um versículo para o outro, você pode ler lá em 2 Reis 4, de um versículo para o outro, não diz que ela teve uma fé do tamanho do grão de mostarda, não diz que ela estava super empolgada porque dentro de um ano ia ter um filho. Não diz nada disso, só foi de: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E dentro de um ano a criança nasceu. Não falou que ela foi apoderada de uma fé muito grande e transformou toda a realidade dela. Não. Deus não precisa da sua fé para Deus mover. Deus não precisa do seu acreditar nele para a vontade dele ser feita, porque Deus é Deus e a vontade dele sempre é perfeita. Amém? E esse menino cresceu e de repente um dia ele estava no campo, foi no campo atrás do pai dele, e
A hora que ele chega ali, ele sente uma dor de cabeça muito grande. Chama o pai dele fala assim, ó, leva esse menino para a mãe dele. E leva o menino para a mãe segurando o menino no colo, o menino morre no colo dela. Ela tinha o sonho de ter uma criança, escondeu para si mesmo. Vem um homem de Deus, fala, ó, você vai ter um filho, e esse filho morre. Quem tem filho aqui sabe a dificuldade que é você dizer adeus para um filho. E essa mãe estava diante disso. E ela vai falar com o marido dela, fala assim, olha, posso ir de encontro ao profeta e conversar com ele? E o marido falou assim, vai. E ela foi, e Geazi de novo vem correndo, e quando ela estava vindo, e perguntou, está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Está tudo bem com o seu filho? E a resposta dela novamente foi, está tudo bem. Ela aparentemente já tinha uma dificuldade em falar com Deus. Deus, olha, está isso rolando na minha vida, eu não sei como lidar com isso. Nós temos essa liberdade de chegar ao Pai. O Congresso dos Jovens vai ser sobre identidade. Deus tem colocado muito no meu coração, tipo assim, o momento é agora ou nunca. E isso tem tudo a ver com identidade. Essa mulher, para ela não queria incomodar a Deus, não queria incomodar o homem de Deus, eu não sei o que passava na cabeça dessa mulher, mas ela chegou para Geazi e falou assim, está tudo bem. De repente ela chega até Eliseu e ela fala para ele, olha assim, Eliseu, é o seguinte, não te pedi para não dar falsas esperanças, o meu filho morreu. Não te pedi para dar falsas esperanças, para não dar falsas esperanças. Aí Eliseu ia enviar o servo dele lá para abençoar, falou assim, ó, põe meu cajado em cima da criança, cobre com meu manto, e ela fala assim, se você ficar, eu não volto. Eu vou só se for contigo. Eliseu falou assim, o jeito é ir. Falei para ela dessa criança, agora veio a criança morreu. Ela pediu para não dar falsas expectativas, e Eliseu foi. E é justamente nessa situação que nós chegamos no texto de hoje. 2 Reis 8, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 2 Reis 8, 1 a 6. Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado, saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nessa terra que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, o rei estava batendo papo com Geazi, servo do homem de Deus, e disse, conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. O rei chegou e perguntou para ele, falou assim, me conta o que o Eliseu tem feito. Que milagres são esses que Eliseu tem feito? Aí entra o versículo 5, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado um menino, olha só, no mesmo momento que Geazi estava conversando com o rei, falando para o rei sobre quando Eliseu ressuscitou o menino, a própria mãe do menino, que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar sua petição ao rei, para readquirir a sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou, esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Qual que é a chance de acontecer isso? Na hora que Geazi estava conversando com o rei, falou, rei, aí de repente Eliseu ressuscitou o menino, e essa aqui é a mãe dele, e esse aqui é esse menino. Qual que é a chance disso acontecer?
O tempo de Deus sempre é perfeito. Versículo 6. O rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Acho interessante o versículo 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Dê testemunho do que Eliseu tem feito. Dê um testemunho dos milagres que tem acontecido através da vida de Eliseu. E ele começou a contar para o rei. Eu imagino assim, até a cena, o Geazi empolgado, contando tudo para o rei, falou assim: olha, teve a multiplicação do azeite de uma viúva. Ela tinha só um vidro de azeite, tinha ficado viúva, não sabia mais o que fazer, e Eliseu falou assim: ó, vai buscar mais vidros, aí mais jarros para esse azeite. Ela falou assim: eu não tenho. Falou: então vai nos seus vizinhos e pegue mais e mais jarros. E ela começou, o povo começou a trazer jarro, e daquele um jarro que ela tinha foi enchendo, até que acabou os jarros. Aí Eliseu falou assim: agora você vende esse azeite e está aí o seu ganha-pão. Olha só que massa. Outro, Deus providenciou, estavam em Moabe, estavam em guerra ali, e eles estavam precisando de água, os animais precisando de água, e Eliseu falou assim: ó, cavam umas trincheiras aqui que vai vir água nessas trincheiras. E disse que aquelas trincheiras se encheram de água, sem chuva e sem vento nenhum. Foi um milagre. Falou assim: olha, teve uma outra vez que o pessoal não tinha o que comer, e Eliseu falou assim: ó, pega esses pães aqui e divide com todo mundo, mas são mais de 100 pessoas, esse pão não dá para ninguém, não vai dar o suficiente. Ele falou assim: vai e distribui. E houve uma multiplicação de pães. Teve uma história de um ensopado, pensei logo no Wilson, teve logo a história de um ensopado, só que não é, o Wilson não faz isso, era um ensopado venenoso, tinha veneno nesse ensopado, e eles gritaram: olha, esse ensopado não come dele não. Eliseu vai lá, joga uma farinhazinha dentro do ensopado e serve ensopado para todo mundo, e estava todo mundo bem. Existe uma outra história que todos nós conhecemos, e que eu quero chamar uma atenção especial para ela, sobre Naamã, que Deus curou a lepra de Naamã. Falou assim: ó, vai lá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. E o Rio Jordão não era um lugar muito limpo, não é uma água que você bate assim o olho e fala assim: cara, eu quero dar uma mergulhada nessa água. E ele falou assim: poxa, lá na minha terra tem tantas águas mais limpas, por que eu tenho que entrar nesse Rio Jordão? E o servo de Naamã falou assim: olha, o que custa? Já que estamos aqui, está ali o rio, sei que não é muito bonito, mas é só 7 vezes vai pular ali, por que você não faz isso? E Naamã fez, e a lepra de Naamã foi curada. Um detalhe aqui, Naamã voltou até Eliseu e falou assim: olha, eu estou com pele igual de neném, e Deus me curou. Falou assim: que bacana. Aí falou assim: o que eu posso dar para você, Eliseu? Eu tenho presentes aqui, eu tenho riquezas, eu tenho prata, eu tenho roupas finas, que eu posso te dar tudo isso. E Eliseu falou assim: não quero nada de seus tesouros. Não quero nada dos seus tesouros. Saiba que Deus curou você. E aí Geazi, preste bastante atenção, Geazi ouviu aquilo e falou assim: como assim? Eliseu pode ganhar aqui prata, pode ganhar esses presentes todos, pode ganhar tudo isso. E Naamã voltou para a casa dele. No caminho vem Geazi correndo, encontra Naamã no meio do caminho e fala assim: Naamã, Eliseu mudou de ideia. Chegou o pessoal, chegou umas 2 pessoas lá, e ele precisa da prata, ele precisa de roupa fina, me vê 35 quilos de prata, mais 2 peças de roupa fina. E Naamã vai dar 70 quilos de prata, não sei nem como é que ele fez para carregar isso, mais as roupas finas. E Geazi foi, levou para casa e escondeu, guardou lá. E
E chega Eliseu e fala assim: onde é que você estava, Geazi? Ele fala assim: estava aqui na área. Como assim que é na área? Eu estava te caçando aí, você não estava por aqui? Ele falou assim: não, estava por aqui, não saí não. Aí ele falou assim: olha, o meu espírito estava com você quando Naamã saiu da carruagem dele e te entregou a prata e a roupa que eu tinha falado para ele que não precisava. E por causa disso, a lepra de Naamã vai para o seu corpo e da sua família. Aí Geazi se tornou leproso. Naquela época, se tinha alguém com lepra, eles diz que o corpo dele ficou branquinho como a neve. Naquela época, quem tinha lepra não podia entrar na cidade, tinha que ficar lá de fora da cidade, você tinha que se isolar de todo mundo. Você não podia entrar mais. Ou seja, a vida de Geazi tinha acabado ali. E de repente, 3 capítulos mais na frente, nós lemos de que Geazi estava contando para o rei o que Eliseu tinha feito. O que Geazi estava fazendo na frente, diante do rei, se há 3 capítulos atrás ele estava com lepra? Consegue entender meu pensamento? Como assim? Ele não poderia estar diante do rei, ele não poderia estar dentro da cidade, e muito menos diante do rei. E eu comecei a pensar nisso, conversei até com meu pai, falei assim: como pode isso? Eu acredito que não só um menino tinha sido curado, mas eu acredito que Deus também tinha curado a Geazi. Deus tinha tirado aquela lepra de Geazi. E me faz pensar que Deus não restaura somente, preste bastante atenção, Deus não restaura somente se você foi obediente, como aquela mulher foi. Se você fez tudo direitinho, você fez um lanche pro profeta, você fez um quartinho pro profeta, fez a vontade de Deus, fez tudo certinho. Não, você pode pedir a Deus para restaurar, preste bastante atenção. Você, independente do momento que você está vivendo, você pode pedir para Deus restaurar a sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar através da sua vida. Geazi estava na presença do rei. 3 capítulos atrás, ele estava com lepra. E para que você saiba que mesmo se você vacilou, mesmo que você tenha tido culpa, mesmo que a culpa seja sua, e você viver com culpa é a pior coisa do mundo. Mesmo que a culpa seja sua, mesmo que tenha sido egoísmo seu, mesmo que tenha sido irresponsabilidade sua, você pode chegar na presença de Deus e Ele pode levar todos os seus pecados, Ele pode lavar todos os seus pecados com o sangue de Jesus, amém? Ou seja, mesmo que tenha sido culpa sua, você fala assim: Deus, eu vacilei, Deus, eu errei. Ele te perdoa e Ele te faz o coração limpo. Ele tira toda a culpa, existe reações. Agora deu branco aqui. Toda ação existe uma reação. Ou seja, se você plantou abacate, você vai colher abacate. Ou seja, vai ter um resultado daquele pecado seu, mas Deus pode transformar a sua situação em algo bonito. Deus pode transformar a sua história em algo bonito. E o interessante é que no versículo 5 diz assim: enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado chegou para apresentar a sua petição ao rei para readquirir a sua casa e propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher. Lembrando que Geazi estava na presença do rei, que foi esse parênteses que eu abri aí. Esta é a mulher, ó rei, o meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. Geazi falando dos milagres, falando do menino que Eliseu tinha ressuscitado, e a mãe do menino
e o menino entra naquela hora. Deus sabe o momento exato em que você precisa de um milagre. Deus sabe o momento exato em que você precisa tomar uma ação para que a sua realidade mude. Deus sabe o momento exato que você precisa de uma transformação, que você precisa de um mover de Deus na sua vida. Deus sabe exatamente. Deus sabe exatamente o que é. Deus sabe exatamente quem é. Deus sabe exatamente quando é. E Ele sabe exatamente onde. E Ele não falha. Eu acredito muito que é hora de nós deixarmos Deus agir. E talvez eu, ou talvez você tenha tentado resolver, talvez você tenha tentado manipular situações, talvez você tenha tentado fazer da sua maneira própria, mas é tempo de deixar Deus ser Deus. É tempo de deixar Deus agir na vida da sua família, é tempo de deixar Deus agir na vida dos seus filhos, é tempo de deixar Deus agir na vida dos seus pais. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de estar na cozinha, só que, por exemplo, outro dia eu estava cozinhando com minha filha e, cara, foi incrível. Eu cozinhando com a Jéssica, eu estava ali cortando coisas, depois eu virava, ia no fogão, ela aqui do outro lado, e fluiu bacana. Quando eu estou com a Andréia na cozinha, a Andréia é minha esposa, cara, sempre tem um na frente do outro. Aí a Andréia está ali na panela, eu quero chegar do outro lado, ela está no meio do caminho, aí depois eu dou a volta nela, e aí às vezes ela vira e dá de cara comigo, aquele desespero todo, e ela fala assim: quando você está com a Jéssica, parece que vocês estão dançando uma valsa. Quando eu estou aqui, é essa atrapalhação toda. Eu acho que é a hora de muitos de nós sairmos da cozinha e deixar Deus agir na vida da sua família. 2 Reis 8, versículo 6 diz: o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Já vinha contando e o rei falou assim: vem cá, já que você entrou aqui agora, me conta o que aconteceu. E ela confirmou toda a história. Devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país. A mulher veio pedir de volta para o rei o que ela havia perdido. Mas o que eu achei interessante presta bastante atenção, ela veio conversar com o rei, mas junto com ela estava o filho dela. Junto com ela estava o testemunho vivo na vida dela. Junto com ela estava o menino que ela não tinha pedido a Deus e Deus deu. O menino que tinha morrido, ela falou assim: eu falei para não me dar expectativa, e o menino foi ressuscitado. Junto com ela estava o menino que era a prova viva de que Deus estava cuidando dela. Ela trouxe com ela o que lhe fazia lembrar da promessa de Deus na vida dela. Ela trazia junto com ela a confirmação de que Deus é fiel, e tudo lhe foi restaurado. Você consegue entender isso? Que nós precisamos muitas vezes lembrar dos testemunhos de Deus na nossa vida, para que nós possamos lembrar que Deus é fiel sim, porque a gente se esquece. Nós precisamos lembrar de que Deus está cuidando de nós, nós precisamos lembrar de que Deus não nos abandona, nós precisamos lembrar de que Deus cuida de cada um de nós. E muitas vezes nós temos que arrastar uma bênção junto, para que a gente se lembre de que Deus não desistiu de você. Pode ser difícil, presta bastante atenção, hein? Eu tive que escrever até essa sentença, que eu falei assim: cara, que loucura isso. Pode ser difícil acreditar de antemão. Pode ser difícil nós acreditarmos antes até de algo acontecer. Pode ser difícil acreditar de antemão no que só faz sentido de trás para frente. Ou seja, é difícil acreditar no que Deus pode fazer, mas quando chegar lá na frente a gente olha para trás e fala assim: cara, Deus estava cuidando de nós o tempo todo. Deus estava cuidando do povo dele. Deus estava cuidando dos meus filhos. Deus estava cuidando da minha família. Deus estava cuidando do meu marido. Deus estava cuidando da minha esposa. Deus estava cuidando da minha família. E eu acredito que hoje
Deus quer que você saiba que Ele está agindo e Ele está cuidando. Deus está trabalhando. Eu disse que Ele não dorme e Ele não é homem que Ele precisa mentir. Deus está trabalhando e Ele não descansa. A mulher poderia chegar e contar qualquer outra história de como a vida não é justa. Eliseu falou, sai fora que eu ia ter muita fome e por aqui vai ser ruim. Aí ela saiu fora, quando ela voltou perdeu a casa. Poxa, eu saí daqui porque não tinha o que comer e de repente eu volto, nem casa eu tenho mais. Era uma mulher rica, chegou e não tinha mais nada. Ela podia estar contando uma história totalmente diferente, mas ela contou a história do que Deus tinha feito na vida dela. Nós precisamos ter esses marcos, nós precisamos ter esses testemunhos nas nossas vidas. Mas a pergunta que gritava para mim enquanto eu estudava esse texto é: por que nós paramos, ou por que você parou de contar do que Deus tem feito? Por que nós paramos de dar testemunho? Lá na frente eu li que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que eles deram. Por que nós paramos de contar as bênçãos? Uma vez eu contei aqui que uma mensagem que Deus falou muito no meu coração naquele hino: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Por que nós paramos de contar o que Deus tem feito na nossa vida? E o pior de tudo, por que nós paramos de contar para nós mesmos? Por que a gente para de se lembrar da fidelidade do Senhor? Por que nós trocamos a história do que Deus tem feito com uma história de medo, de uma história de resultados que a gente não sabe como é que vai ser? Eu não tenho como pagar essa conta, eu estou desesperado. Por que nós paramos de lembrar de quando Deus supriu a nossa necessidade e a gente olha para aquela conta e se desespera? Olha, isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, ou ainda pior que isso, aquilo aconteceu alguma vez na minha vida. A gente começa a olhar para o passado e começa a ver quão distante nós somos de Deus, ou quão pecadores nós somos, e a gente começa a se desesperar e fica cada vez mais longe de Deus ainda. Eu queria que a equipe de louvor viesse aqui à frente. Eu acredito que Deus tem promessas na sua vida, e muitas vezes você precisa agarrar uma promessa dessa que Ele já cumpriu e carregar ela junto com você, assim como aquela mulher chegou diante do rei. A mulher chegou diante do rei e estava com o testemunho dela bem ali. O rei chegou e falou assim: conta a sua história. E ela foi e contou a história: esse aqui é meu filho, que eu não pedi, eu queria, mas nunca falei para ninguém, mas Deus me deu esse menino. Depois Deus tomou esse menino, e eu fui falar com o homem de Deus e falei assim: olha, eu não queria, não tinha pedido um filho, e agora você me tira? Eu acredito que Deus quer que você lembre do que Ele já tem feito na sua vida, para te dar força, para você passar de fase, para você ir para a próxima etapa na sua vida. Eu acredito que Deus quer te lembrar hoje do que Ele tem feito na sua vida, porque Ele quer fazer muito mais. Ele tem grandes sonhos para esta igreja, Ele tem grandes sonhos para a sua família, Ele tem grandes sonhos para esta comunidade, que não é um clubinho fechado. Não, Deus tem grandes sonhos para o Valparaíso e Ele quer usar a sua vida. Mas para isso você precisa lembrar do que Deus já tem feito na sua vida. E se tem algo que você escondeu, assim como a mulher falou assim: olha, eu não tem nada, está tudo bem. Mas ela queria sim ter um filho. Então de repente tem um sonho que Deus te deu, que você escondeu. Um sonho que Deus colocou no seu coração e você falou assim:
Não, cara, o tempo de Deus já passou. Esse tempo já passou. Deus sabe o tempo certo. O marido da mulher já era velho, não tinha condições nenhuma de ser pai naquela idade. Mas Deus falou assim: você, dentro de 1 ano, você será mãe. Eu acredito que nós vamos olhar nesse ano, o ano que vem, quando a gente chegar aqui, a gente começar, na virada de ano, começar a olhar para trás e falar assim: cara, olha só o que Deus fez. Vamos louvar com esse hino aqui, com a equipe de louvor. Se tentaram matar os teus sonhos, fiquem de pé e louvem o Senhor. O teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluias. Eu acredito que Deus quer restaurar
para trás. Eu acredito que Deus quer restaurar a sua saúde. Eu acredito que Deus quer restaurar a vida da sua família. Eu acredito que Deus quer mudar realidades. Eu acredito que Deus quer alcançar os seus filhos, seu marido, a sua esposa. Eu acredito que Deus quer restaurar nessa noite o que o inimigo tem roubado. Assim como na vida daquela mulher, ela não tinha pedido um filho, veio o filho, morreu o filho, mas Deus tinha um propósito em todas as coisas. Quando ela foi diante do rei, ela trouxe a bênção junto com ela. Quando você chegar diante do Pai e falar assim: Pai, eu estou com esse problema, estou com essa dificuldade, eu preciso dessa bênção. Eu sei que o Senhor aquele dia curou meu filho. Eu sei que aquele dia o Senhor mudou a realidade na minha família. Eu sei que aquele dia eu não tinha de onde eu tirar dinheiro para compra. E o Senhor, do nada, apareceu alguém para abençoar a minha vida. O Senhor tem cuidado de mim. E Deus quer transformar a sua vida hoje. Deus quer mudar a sua realidade hoje. Talvez você esteja como aquela mulher. Você tenta esquecer, você fala assim: não, isso já passou. Sabe, eu acho que a pior sensação é de você ter tipo assim, cara, eu perdi o ônibus, eu perdi o bonde. Você chegou correndo na parada de ônibus, querendo voltar do trabalho, e quando você vê o ônibus passando ali, quando você chegou, esse ônibus era para onde? Era para Valparaíso. Então, cara, eu perdi o ônibus. Você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas tem que sentar ali e esperar um tempão de novo. Sentir que você perdeu o bonde. De repente você esteja se sentindo assim: cara, eu perdi o bonde. Deus está dizendo nessa noite que não é tarde. Deus ainda tem algo para você. Deus ainda tem os planos para você. Receba isso nessa noite. Pai de amor, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, Senhor, Pai amado, que nós possamos, Senhor, viver os seus milagres diariamente e que nós possamos nos lembrar do que o Senhor tem feito na vida, Senhor, dos nossos familiares, na nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Pai amado, nós temos muitas pessoas aqui nessa noite, Senhor, e Pai amado, que o Senhor conhece o coração de cada um deles, o Senhor conhece a vida de cada um deles, ó Pai. Paizinho, eu não conheço, mas o Senhor conhece. A palavra diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não saiba. Paizinho amado, o Senhor sabe exatamente onde o sapato está apertando em cada um. E Paizinho amado, eu te peço, Senhor, venha se fazer vivo na vida deles. Venha estar, Senhor, assim como no terceiro dia o Senhor ressuscitou, que o Senhor possa estar sendo ressuscitado a cada dia em nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ver essa novidade de vida diariamente, que nós não venhamos perder nunca a esperança, que nós possamos estar recebendo a cura, que nós possamos estar recebendo, Senhor, a tua visão, Senhor, que nós possamos, Senhor, estar vendo a multiplicação nas nossas vidas, que nós possamos estar vendo o seu agir, que nós possamos estar vendo a transformação na vida dos nossos filhos, que nós possamos ver e entender e saber com toda certeza de que o Senhor não desistiu de nós. Paizinho amado, se tem algum sonho, se tem alguma coisa em nossas vidas que nós colocamos para trás, nós achamos que nós perdemos o bonde que ficou para trás, Paizinho amado, pedimos o seu Espírito Santo que venha estar restaurando e reavivando aquele sonho na vida de cada um. Paizinho amado, se nós colocamos, Senhor, o seu sonho em nossas vidas em fogo brando, ou lá atrás, Senhor, que nós possamos, Senhor, reacender aquela chama, reacender a chama nesta noite, Senhor, e que nós possamos ver vidas sendo curadas, nós possamos ver vidas sendo transformadas, nós possamos ver vidas, Senhor, sendo cheias do seu Santo Espírito, que a tua igreja seja cheia do seu Santo Espírito, ó Pai. E Senhor, eu te agradeço pela tua mensagem, Senhor. Que, Paizinho amado, que nós possamos viver diariamente em novidade de vida,
Louvem ao Senhor, recebam a cura. Recebe a cura, recebe a unção. Cante com fé, cante com fé. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Receba a cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só as vozes agora, sem barulho, só as vozes. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, recebe. Se você precisa de cura, levanta a mão nessa noite. Se você precisa de unção, levanta a mão nessa noite. Se você precisa de unção de ousadia, levanta a mão nessa noite. Se você precisa de uma conquista, levante a mão nessa noite. Se você precisa de unção de multiplicação, levanta a mão nessa noite e recebe, recebe, recebe nessa noite. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Bate palmas para o Senhor, salva de palmas para Jesus. Aleluias, aleluias, glórias a Deus.